Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Se você decidir se conhecer, você vai fazer algo novo. E acho que essa é a grande riqueza aqui do grupo, né? Aprender, contribuir. Você é o seu principal empreendimento. E foi uma coisa impactante para mim, que às vezes a gente pensa em empreendimento é faturamento, ganhar mais, milhões, e esquece de olhar para dentro de si mesmo. Nós precisamos primeiro governar aqui dentro da gente para podermos governar fora. Mas aqui, além das pessoas poderem escutar mais sobre esse conteúdo, elas têm a chance de perguntar, de tirar dúvidas. Então você tem a chance de aprender com a dúvida do outro. A mentoria em alto mar, ela faz com que o mentor e o mentorado possam ter mais do que uma relação teórica, mas uma experiência, porque uma das formas de aprendizado que tem mais resultado é aquela pelo qual você consegue trazer uma emoção. Onde é que fica a corda, uma linha tênue ali entre marketing pessoal e marketing corporativo, né? A diferença de personalização e personificação. Personalização é quando você faz algo para o seu cliente. Personificação é quando todo negócio tem uma cara. Então, o marketing pessoal e o marketing profissional, eles acabam se juntando. O mergulho, ele quebra algumas barreiras, vencer alguns desafios, ele é fundamental, principalmente na parte do aprendizado. Fora tudo isso, um fator incomparável é o network, é a comunicação, é o que a gente vai vivendo nesse ambiente, aí com os amigos, com pessoas que estão aspirando, que estão buscando cada vez mais crescer e evoluir aí no mundo empresarial. Como o maior e melhor programa de mentoria empresarial do Brasil. Por quais motivos? Por vários. Em primeiro lugar, é o único programa de mentoria onde nós temos mais de 60 mentores. Grandes empreendedores empresariais, grandes empresários do Brasil de diversas áreas, de diversos setores. No setor de negócio, de agronegócio, no setor do marketing digital, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, finanças, educação, tecnologia, ou seja, são os fundadores e os conselheiros do Instituto Êxito de Empreendedorismo.
Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. O Êxito Mentoring Experience é a oportunidade perfeita para você. Com mais de 60 grandes empresários que comandam empreendimentos de sucesso e que vão compartilhar com você o que os fez conquistar tudo o que conquistaram, além de poder firmar conexões e gerar oportunidades de negócios. Acesse www.exitomentoringexperience.com.br e fale com o nosso especialista. Seja obstinado e cuidado. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos 100% gratuitos e online para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. O Summit Êxito de Empreendedorismo apresenta agora a palestra Como Dominar o Seu Pior Inimigo com Carla Vaz. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do nosso Summit Êxito de Empreendedorismo 2024. Esta é a 6ª edição desse grande evento e esse ano nós trazemos aqui no Summit histórias reais de empreendedorismo e de pessoas que venceram desafios na vida. Eu sou Carla Vaz, empresária, mentora de empresários, conselheira, consultora, escritora e apaixonada por aquilo que eu faço, apaixonada em ensinar você, para você ter sucesso, porque somos nós que fazemos as empresas. E quanto mais consciência você tiver, mais você vai poder ter a vida dos sonhos e também ter empresas prósperas. E o tema que eu trago para vocês hoje é como controlar o seu maior inimigo. E você sabe qual é o seu maior inimigo? O seu jeito de pensar. Porque o sucesso começa quando você conseguir vencer a sua batalha interior. Tudo começa no nosso jeito de pensar. Porque resultados e comportamentos são consequência do jeito de pensar. Ou seja, aquilo que você pensa gera a forma de você agir, o seu comportamento, e comportamento geram resultados. Quando eu falo de resultado, eu estou falando de tudo. Pode ser dinheiro é resultado, felicidade é resultado, casamento bom, casamento ruim, relacionamento, amizade. Tudo isso eu englobo e chamo de resultado. E tudo começa no seu jeito de pensar. Eu insisto porque isso é muito poderoso. Como nós estamos no Summit falando de histórias reais, eu quero começar com uma história. Eu vou contar para vocês a história dessa garota que está aparecendo aqui na foto. Ela nasceu no interior de São Paulo, perto até de São Paulo, numa família humilde, nunca faltou comida na mesa, mas uma família bem humilde, para vocês terem uma ideia, com 7 anos de idade, ela ia a pé para a escola, porque os pais trabalhavam e não podiam levá-la e também não tinham dinheiro para pagar o transporte. Ela venceu várias adversidades na infância, foi muito incentivada a estudar, apesar dos pais de origem humilde, eles incentivaram ela a estudar e a ler bastante, não deixava inclusive ela faltar aula, mesmo quando estava tempestade tinha que ir a pé sozinha para a escola. Aos 19 anos de idade, ela resolveu sair da cidade dela do interior e se mudar para São Paulo, numa época
que vir para São Paulo era quase como mudar de planeta. Não tinha internet, não tinha acesso à informação, celular. Era aquela época ainda que as pessoas colocavam ficha no orelhão para poder telefonar. E ela, em nome dos seus sonhos, da sua visão de mundo, que ela já tinha, ela vem para São Paulo, desce na rodoviária do Tietê, com uma mala de roupa e 2 pares de sapatos. E na bagagem, além das suas poucas roupas, muitos sonhos. Muitos sonhos. E assim ela começa a sua jornada na cidade grande em São Paulo. E passou por inúmeras adversidades. O primeiro emprego que ela teve foi como babá folguista. Então ela trabalhava de babá folguista durante a semana e final de semana ela fazia promoção de iogurte em gôndola de supermercado. Sabe quando você vai no supermercado, tem ali uma promotora que oferece para você uma dose de alguma coisa, um pedaço de um queijo para você poder experimentar? Pois esse foi o primeiro trabalho dela. E conforme ela passou mais uns meses em São Paulo, ela arrumou um emprego para trabalhar numa agência de promoção, só que dessa vez era registrada. E aí ela entrou, ficou na glória, né? Ela trabalhava nessa agência, era uma agência de bebida e numa época que podia. Hoje não pode mais fazer promoção de bebida em bares e restaurantes. E ela fazia isso, promoção oferecendo doses da bebida em bares e restaurantes em São Paulo e às vezes em clubes também. Uma dessas vezes que ela estava trabalhando de noite, ela estava saindo de um restaurante no centro de São Paulo, mais ou menos umas 11h30 da noite, ela estava no ponto de ônibus e sozinha no ponto de ônibus. Chega um homem do lado dela, começa a se exibir, tira o seu membro inclusive para fora, ela fica apavorada, gelada, quieta no seu canto, morrendo de medo e de repente o ônibus, a condução desse homem passou, ele entrou e foi embora. E aí nesse momento ela senta na calçada e começa a chorar que nem criança. O que acontece? Ela olha para os altos prédios de São Paulo e ela diz uma frase que fez muita diferença na vida dela. Essa cidade não vai me vencer. E com medo, ela segurou toda aquela emoção, logo em seguida passou a sua condução, o seu ônibus, e ela foi, e assim a sua carreira foi se desenvolvendo. Ela trabalhava nessa agência e de dia, o que ela fazia? Ia lá na agência para oferecer o seu trabalho de graça sem ganhar um centavo, porque ela queria aprender, ela fazia de tudo, ela tirava xerox, ela servia café, ela atendia telefone, que ela queria observar aquele ambiente que ela estava encantada para ela poder aprender, porque ela queria melhorar. Afinal, ela veio para São Paulo em nome de sonhos muito grandiosos que ela foi nutrindo dentro de si desde criança. E aí, ela então resolveu entrar, fazer vestibular, entrou na faculdade. Ela entrou na faculdade, conseguiu um emprego um pouco melhor, foi ser assistente numa pequena consultoria e todo o dinheiro que ela ganhava, ela investia em ler e em aprender. E quando ela não podia comprar um livro, era uma época que tinha biblioteca ainda, ela ia até a biblioteca para poder estudar. O que aconteceu com ela? Primeiro ano da faculdade, ela não conseguia pagar a mensalidade da faculdade e o aluguel, as despesas de moradia, alimentação, saúde. Então ela acumulou uma dívida de 6 meses na faculdade. Quando ela passou do primeiro para o segundo ano e foi fazer a rematrícula, ela não conseguiu fazer a rematrícula porque ela ouviu dessa faculdade que ela precisava primeiro pagar a dívida dela para depois poder fazer a rematrícula. Ela ofereceu trabalhar na faculdade nos finais de semana, tentou crédito estudantil e ela não foi bem sucedida. O que aconteceu? Ela trancou a faculdade e ela continuou no emprego dela da consultoria e final de semana ela voltou a fazer promoção. Estava lançando um Guaraná no Brasil e ela fazia daí promoção, de novo servindo doses, só que dessa vez em clubes, pela cidade de São Paulo. Trabalhou durante esse ano de segunda a segunda. Dia de semana na consultoria e finais de semana fazendo promoção. Juntou o dinheiro que ela precisava, pagou a dívida na faculdade, voltou e se formou em marketing.
Antes dela se formar, ela arruma um emprego numa empresa melhor, ela vai trabalhar num banco e assim ela começa uma carreira que conferiu a ela muito sucesso, porque ela trabalhava muito. Inclusive, ela escutou do primeiro diretor dela: o tamanho da sua cadeira, quem faz é você. O quanto você se dedicar e os resultados que você entregar é o quanto você vai poder crescer. E ela aproveitou todas as oportunidades. Ela era aquela pessoa que, quando ia ter um treinamento, mesmo que ela não era convidada, ela pedia para participar. Ela era aquela pessoa que chegava mais cedo no trabalho e ela ia embora por último, porque ela criava muitos projetos, mesmo sem o seu diretor pedir. Lembrando do que ele falou: o tamanho da sua cadeira, quem faz é você. Com isso, ela ganhou prêmios, sua carreira foi se desenvolvendo, ela ganhou prêmios no Brasil, no México, nos Estados Unidos, construiu um dos maiores call centers do Brasil, foi representar inclusive o Brasil em Chicago, no ICCM, teve uma carreira de muito sucesso através dos resultados, projetos, inclusive um projeto que está em Harvard, como um grande case de sucesso de sustentabilidade, numa época que o mundo não falava de sustentabilidade, e a carreira dela foi se desenvolvendo, foi se desenvolvendo, foi se desenvolvendo, ela cresceu e ela chegou aonde ela queria na carreira executiva e onde ela tinha traçado para ela como objetivo, que foi o cargo de diretoria. Resultado, sucesso, uma história muito consagrada, porque ela conseguiu dominar o jeito de pensar. E aí, em 2015, no momento de grande reinvenção, que ela queria compartilhar tudo que ela tinha aprendido nas empresas que ela tinha trabalhado com os empresários, as empresárias brasileiras, compartilhar com você, e aí ela fez um grande salto de novo de fé e de coragem rumo ao empreendedorismo. E essa, como nós estamos falando de história real, eu quis trazer essa história real e trazer essa convidada para falar com vocês e contar como que ela saiu de uma menina do interior humilde, enfrentou a cidade em São Paulo, mulher, o que traz um desafio adicional. Ela teve câncer de mama, o seu marido tem câncer, leucemia, que não tem cura, já passou por vários tratamentos. Ela já sofreu um acidente, caiu de 2 metros, quase 2,5 metros de altura, em queda livre, quebrou, destruiu a sua mão. E mesmo assim, ela nunca desviou da ética, dos seus sonhos e de fazer a sua parte. E o que acontece? Quem é essa pessoa? Eu quero apresentar para vocês. Essa pessoa sou eu mesma. Isso mesmo. Eu resolvi contar para vocês, pela primeira vez, aqui no Summit Êxito, a minha história, uma história real que tem tudo a ver com o tema dessa palestra que você está assistindo. Controlar o seu jeito de pensar. E aí o que aconteceu? Tem uma foto ali que vocês estão vendo que eu estou loira nessa foto. Eu ganhei um prêmio pela minha trajetória e liderança, um prêmio da alta gestão que foi conferido pela FGV, Fiesp e outras entidades de classe pela trajetória. Isso é muito importante na vida da gente. Fazer as coisas do jeito certo, da forma certa, porque a gente se retrata naquilo que a gente faz. E aí, então, tem algumas fotos aqui para você poder ver. Sou autora de livros próprios. Eu sou a primeira escritora brasileira a escrever sobre negócios em formato de storytelling, sobre liderança, cultura empresarial e protagonismo, que é um dos temas que você vai ter aqui hoje. E sou coautora de 2 outros livros, palestrante, consultora, enfim, um monte de outras coisas que eu consegui conquistar e superar na minha vida, porque controlar o jeito de pensar é uma batalha diária. Porque o nosso cérebro é como um grande universo. Tudo que a gente vê, que a gente ouve, fica guardadinho num lugar da nossa cabeça. Principalmente o que a gente vê e o que a gente ouve na nossa primeira infância, do 0 aos 7 anos de idade. Porque nessa fase, nós temos apenas 30% do nosso raciocínio formado. Sabe aquela coisa que a criança, o adulto chega para a criança e fala assim, que o Papai Noel existe e ela acredita em Papai Noel?
porque ela não tem condição de criticar se o Papai Noel realmente existe ou não. Ela simplesmente acredita no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, na Fada do Dente. Essa é a beleza da criança, ela acredita. Por outro lado, ela também capta e acredita nas coisas que não são positivas e isso fica guardado. É como se tivesse uma lente que capta todo mundo e guarda no lugar especial da cabeça. Então agora eu quero contar para vocês como é que isso acontece. Falando na nossa cabeça, todos nós nascemos vítima. Aliás, todos mesmo, Brasil e qualquer lugar do mundo. Isso vem de fábrica, eu costumo dizer. É como um mecanismo de defesa que nós temos instalados na nossa mente para proteger. Então, a vítima é o estado natural que todos nós temos. Então, todo mundo nasce vítima. E eu vou contar para você já já por que tem adultos, pessoas que continuam se comportando como vítima ao longo da vida. Em primeiro lugar é porque não tiveram conhecimento, mas já já eu vou explorar muito mais sobre isso com você. Então a gente nasce vítima, que é um pensamento infantil que a gente tem na infância, e de novo, o problema é quando a gente cresce mantendo esse pensamento infantil. Quem é a vítima? A vítima tem um pensamento fixo, limitado, cheio de reclamações, dá desculpa para tudo e justificativa. Por que não deu certo, por que não fez. Sempre dando uma desculpa. Dizendo coisas, por exemplo, não é a minha culpa. E aí, depois que eu deixo de ser vítima, o primeiro degrau é o da responsabilidade. Então a gente aprende a assumir a responsabilidade. Nesse momento a gente começa a usar o nosso pensamento racional, que fica aqui, ó, atrás da nossa testa, que é quando eu começo a pensar. Então eu estou na posição de vítima, eu vou dar uma desculpa, eu uso o raciocínio e eu consigo fazer a mudança. Responsabilidade, se a gente dividir a palavra no meio, habilidade que eu preciso desenvolver para dar uma resposta com resultado aos desafios que a vida me apresenta. Resposta com resultado é chegar no horário num compromisso e não dar desculpa. Do trânsito, por exemplo. O trânsito existe para todo mundo. Você não controla o trânsito como não controla nenhum outro fator externo. A única coisa que você, eu e qualquer pessoa do planeta controla, por mais dinheiro e mais poder que tenha, é o seu próprio pensamento. E depois do pensamento, passa a agir da forma que deve agir. Então, o pensamento racional é alguma coisa que a pessoa diz mais ou menos assim: eu só controlo a mim mesmo. Para que as coisas mudem, eu preciso mudar primeiro. Então eu trago para minha responsabilidade, porque o mundo acontece de dentro para fora, tá? E aí o próximo estágio para sair de vítima a inabalável é o do protagonista, que é um pensamento de dono. Não é um dono de posse, é um dono moral que se preocupa e cuida, inclusive da rua. Se nós tivéssemos esse pensamento no Brasil, provavelmente nós não estaríamos ou não viveríamos a fubanga que a gente vive. Não, a vida que a gente tem não é destino. A vida que a gente tem é uma escolha. Como diria Jean-Paul Sartre, um filósofo que eu gosto muito, não importa o que a vida te deu, importa o que você faz com o que a vida te deu. Não importa o que você faz, não importa o que a vida te deu, importa o que você faz com o que a vida te deu. Então o pensamento de dono é responsabilidade e abertura. Do primeiro degrau para o último, você vai somando. Então, não deixa de ter responsabilidade. Só que aqui o protagonista, ele acrescenta abertura para o novo. É como se tivesse uma mente de cientista que está comprometido a fazer novas descobertas. Então, o protagonista, ele pensa algo do tipo: eu desenvolvo uma postura de curiosidade diante das situações. E ele se vê como parte do problema e por isso ele se vê como parte da solução. Se eu não, a pessoa que está como vítima, o problema acontece, ela não sai do lugar porque ela não faz parte daquele problema. Ela acha que é sempre do outro, do outro, do outro. Por isso ela não se movimenta para resolver as coisas que acontecem ao seu redor.
E o último estágio é o inabalável. Quem é o inabalável? É aquele que desenvolve o pensamento indestrutível. Por quê? De tanto você treinar, você fica com um pensamento muito mais forte e um pensamento indestrutível. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Carla, mas quem pensa como inabalável, quem é inabalável, não fica triste? Claro que fica. Quando eu tive o câncer de mama, eu senti medo, muito medo. Quando o meu marido passou por vários processos de quimioterapia, eu tive medo? Eu tive muito medo. Eu chorei muito. A diferença é que de tanto você treinar esse pensamento, quando as crises e as adversidades vierem, porque elas vêm, faz parte da vida, você vai ter muito mais recurso e vai sair muito mais rápido da vitimização. Porque de vez em quando a vítima vem. Eu sempre brinco com os meus clientes e digo o seguinte, quando a vítima aparecer, abraça ela, faz um carinho e diz pra ela assim, olha, fica quietinha aí, eu sei que você tá querendo me proteger, mas quem tá no comando aqui sou eu. Então, a pessoa inabalável, ela tem a responsabilidade, a abertura e a mentalidade forte. Por isso, ela se mantém firme, independente do cenário. E ela se fortalece com as adversidades. E uma coisa muito importante que eu quero falar para você é fazer tudo isso sem se desviar da ética. Porque não adianta dar jeitinho. O lance é você fazer a coisa certa do jeito certo para você ter história verdadeira, história crível, que as pessoas vão procurar a tua vida, eu não tenho o que dizer. Até porque num país que a gente está vivendo, nesse mundo que nós estamos vivendo, a ética faz a diferença. Não adianta dar jeitinho para chegar lá na frente, porque lá na frente você vai pagar muito mais caro pelo seu jeitinho. Voltando aqui o jeito de pensar, eu quero explicar agora um pouco mais para vocês. A gente tem, como eu falei, o raciocínio está aqui na nossa testa, no nosso córtex pré-frontal, que é aonde está o raciocínio, a nossa capacidade de análise, a nossa linguagem, só que ele é lento. Ele demora, eu preciso acionar ele conscientemente. E a gente tem o sistema emocional, que fica mais na parte de trás do nosso cérebro, que eu chamo, que tem o nosso botão de pânico, que é rápido. Então, quando a gente se vê numa situação de perigo, ele é acionado, e aí uma das coisas que uma pessoa faz, por exemplo, é atacar. Se ela não ataca, ela paralisa, ou então ela foge. Essas são as 3 reações do sistema de pânico, só que ele é rápido, ele toma controle, ele toma o comando. Então, por isso que treinar o pensamento é todo dia, porque é um processo para quando você estiver numa situação difícil, o teu botão de pânico não tomar conta de você. E tenha certeza de uma coisa, nenhuma mudança vai acontecer na sua vida sem você ter consciência dos seus pensamentos e você ficar com o mesmo pensamento sem se abrir para novas coisas e para se desafiar. Então vamos reconhecer quem é a vítima, sofredora. Faz, ai, coitadinha de mim, né? Eu podia ter ficado lá, coitadinha, a vida não me deu oportunidade. E foram tantas e tantas coisas que aconteceram na minha vida. E ainda teve um fator muito importante que eu não contei pra vocês e eu vou contar agora. Eu sofri abuso na infância, por uns 2 anos mais ou menos. Isso aconteceu dos meus 5 aos meus 7 anos. Foi uma coisa muito difícil, me acompanhou, me limitou por muito tempo, criou em mim, né, uma crença de não merecedora, de que as pessoas não iam acreditar em mim, porque quando eu fui contar sobre o abuso, os grandões que deveriam cuidar de mim não acreditaram. Nós estamos falando de 45 anos atrás. E então é isso que eu estou ensinando para vocês agora, nessa palestra, muda a vida. Se eu conseguir, você também consegue, tantas outras pessoas. O que você tem hoje pode ser transformado se você assumir a responsabilidade pela sua vida. A vítima também é pessimista, né? E fica achando que isso não vai funcionar, que tem uma nuvem na cabeça que acompanha ela. Ela age como figurante, vê um problema e se finge de morto. E fica esperando para ver se alguém resolve o problema. E você fica parado, não resolve. Você precisa agir, porque as coisas não vão acontecer na sua vida se você ficar no mesmo lugar e com os mesmos pensamentos, tá? Então, uma pessoa na posição de vítima, ela diz coisas, por exemplo, não é minha culpa, eu não tive escolha, isso é tudo desculpa, eu não teria feito dessa maneira, o mercado é assim mesmo, né? Eu escuto muito isso às vezes de empreendedor, empresário que ainda não conhece o meu trabalho,
e que a gente pode mudar todo o nosso jeito de pensar e dar essa desculpa. Olha, aqui no meu mercado as coisas são diferentes. Não é diferente. Cada mercado tem a sua característica, mas você, como protagonista e como inabalável, você precisa lidar com as adversidades e não ficar arrumando desculpa, porque o sucesso está na sua mão se você controlar o seu jeito de pensar. Então a vítima, ela culpa, desculpa, e reclama e dá justificativa sempre de fatores externos. Ela age como criança. O problema é que está cheio de adulto, corpo de adulto, mas mente de criança que fica se vitimizando, tá? E tem o pensamento fechado e limitado, que fica preso e ancorado no passado, é arrogante na posição de sabe tudo. Isso também faz parte da vítima, não é só quem reclama. A vítima é aquela pessoa que acha que sabe mais que o outro o tempo todo e não se aprender, achando que o que sabe ou que deu certo no passado vai ser suficiente. Não vai. Nós estamos vivendo uma mudança de era. Não, nós estamos muito mais que uma mudança de era. Nós estamos vivendo uma era de profundas mudanças. Então, quem fez negócio alguns anos atrás, ou fundou uma empresa alguns anos atrás, tem que repensar, porque o que serviu no passado não serve mais nos dias atuais. O que acontece? As pessoas agem como vítima porque elas não sabem fazer diferente. Nós aprendemos sobre isso, sobre virtudes, em 4 lugares. O primeiro lugar é em casa, o segundo lugar é na escola, o terceiro lugar com as instituições e o 4º lugar é no mundo do trabalho. Infelizmente, a nossa sociedade, no geral, os nossos pais, todas essas instituições falharam com a gente na sua maioria. Eu, quando faço vários trabalhos nas empresas, eu cheguei a uma conclusão e continuo fazendo essa pesquisa. Uma média de 70% da população brasileira se comporta na maior parte do tempo como vítima. Por quê? Porque não conhece isso que você está tendo aqui hoje acesso. Claro que é muito mais profundo que isso, mas hoje eu espero que já te dê um chacoalhão e uma vontade de querer pensar diferente. Porque eu digo o seguinte, ninguém acorda de manhã pensando assim, hoje eu vou dar uma pioradinha. Não! Eu acredito que o ser humano, que você que está me assistindo, quer uma vida melhor. Além de querer, você merece uma vida melhor. E o conhecimento liberta e tira a gente. Como eu costumo dizer, o conhecimento não ocupa espaço na mente. E ele liberta e livra a gente de viver uma vida nivelada por baixo. Então, se ninguém acorda de manhã pensando, hoje eu vou dar uma pioradinha, por que age como vítima? Porque tem ganho. Exatamente isso. O nosso cérebro, ele tem algumas funções básicas. A primeira função básica do cérebro é sobrevivência. Ele faz de tudo para manter a gente vivo e perpetuar a nossa espécie. Depois ele faz coisas que geram segurança. E aí tem um grande critério que leva o cérebro a agir. Ganho e perda. Ele quer ter ganho e ele quer eliminar a dor. Então, quando as pessoas agem como vítima, quando eu já agi muitas vezes, como você age muitas vezes, ou pessoas que você conhece, é porque tem ganho. E quais são os ganhos da vítima? Quando eu estou na vítima, eu sou inocente. Eu tenho perdão do outro quando eu estou na vítima. Eu tenho reconhecimento, porque se eu não sou culpada, eu estou sendo elogiado. E dá uma satisfação imediata, porque eu tiro de mim a responsabilidade e coloco no outro, coloco em fatores externos. E na essência do ser humano está a necessidade de ser amado. Então, se uma pessoa não é culpada, ela tem a falsa ilusão que ela não está perdendo o amor do outro e ela continua sendo reconhecida. Então, a vítima, ela dá desculpa, ela reclama, ela justifica, ela fica o tempo todo negando a situação, espera passiva para ver se a situação muda por milagre. Não existe milagre. No sucesso, não existe milagre no negócio. Impossível você ter sucesso na sua vida se você não assumir o controle da sua mente e fazer escolhas muito mais inteligentes e muito mais assertivas, tá? Tenha certeza, nada vai mudar na sua vida se você não mudar primeiro. Lembra? Ficar reclamando dá um alívio imediato, mas não resolve a sua vida. E quando
uma pessoa, quando você está na posição de vítima, você entrega o controle da sua vida para outra pessoa ou para fatores externos. É como essa imagem. É uma mão, lembra desse marionete de brincadeira, né? Então é como se tivesse uma mão aqui, ó, controlando você e você passa a ser um marionete. E aí você escolhe o que para sua vida? Eu espero que você escolha assumir o controle e se tornar o dono, a dona da sua história, tá? E eu pergunto para você, faça essa reflexão, como é que vai estar a sua vida, os seus resultados em 3 anos, se você continuar agindo da mesma forma que você age hoje? Como é que estará o seu resultado, a sua vida, se você continuar com os mesmos pensamentos que você tem hoje? Você não controla o trânsito, você não controla o mercado, você não controla o outro, nem filho a gente controla. A gente se ilude que controla funcionário e não controla funcionário. A única coisa que nós controlamos é o nosso jeito de pensar. E desenvolver o jeito de pensar é um processo, é todo dia. Quem tem a mente inabalável, desenvolve o pensamento inabalável, acredita que pode melhorar, foca em aprendizado, tem otimismo e acredita que os erros faz parte do processo. Sabe a mente aberta que eu falei para vocês no início? Então, eu errei, o protagonista, que é o segundo degrau, vai falar o que eu aprendo com essa situação, para depois de tanto treinar, ele se torna uma pessoa inabalável, tá? E aí tem um outro pensamento que vem de tanto treinar. Quando você se vê diante de uma situação, você pergunta para você que habilidades eu preciso desenvolver para eu dar uma resposta com resultado frente a essa situação, frente aos problemas, frente aos desafios. Porque você só controla você e você não controla o que está fora de você. O protagonista, lembrando a escada, agora eu vou passar de novo pela escada que eu falei aqui no início da palestra. O protagonista, ao invés de olhar para fora e ver culpado, ele se vê como um processo e ele olha para ele para saber o que pode melhorar. E aí o inabalável, que é o nosso terceiro degrau, que do pensamento indestrutível, se mantém firme, independente do cenário. E pelo contrário, ele se fortalece com as adversidades. Se fortalece com as adversidades porque treina a mentalidade e sabe que a única coisa que controla é o seu próprio pensamento. Com pensamento, com conhecimento, você pode fazer a diferença e fazer escolhas na sua vida. E com isso ele se antecipa às soluções e ele se adapta à situação, tem molejo na mente que se traduz no corpo, em toda a sua vida, sem se desviar da ética. Pensem sobre isso. Ética. Ética é aquilo, de forma muito simples, que você, quando senta na mesa do jantar com teus filhos, pode contar que você fez durante o dia. Se tudo que você fez durante o dia, quando você sentar na mesa do jantar com os seus filhos, você puder contar para eles, é porque você foi uma pessoa ética. Para mim é dessa forma que eu resumo. É muito simples e dá para você fazer o teste. Tudo que você faz, a forma que você lida com as pessoas na sua vida, se você tem uma empresa, se você paga ou não paga seus impostos, como você trata seus funcionários, você tem orgulho de contar isso para os seus filhos. Se você tiver, parabéns, você é uma pessoa que está agindo com ética. Se você não tem orgulho e começa a omitir, esconder coisas, é porque você tem que repensar a forma que você está fazendo negócio, a forma que você está se relacionando, que você está agindo, como você está se comportando diante do mundo. Tá? Então, o aprendiz que faz parte da mente, né, do protagonista e de quem é inabalável, ele tem curiosidade. Então, quando alguém apresenta uma situação, ele fala, sério? Puxa, me conta mais. E faz pergunta, ele se interessa em saber. Por quê? A vítima é arrogante e acha que sabe tudo. O aprendiz, ele tem essa mentalidade e grandes descobertas não começam com eureka. Isso é uma ilusão e outro dia eu posso contar mais para vocês porque eu sou uma especialista em neurociência. Mas elas começam sempre com e se.
Então, quando você vê uma situação, quando você escutar alguma coisa, fala, e se isso fizer sentido? E se isso puder mudar a minha vida? E se esse conhecimento realmente faz diferença? E também o contrário, quando você escutar alguma coisa, a rede social está infestada de pseudo-especialistas, você poder escutar uma coisa e falar, e se isso não for verdade? E eu estou sendo seduzido aqui pela internet. Então pensa sobre isso e faça as suas reflexões para você ter uma vida muito mais próspera. Como diria Adam Grant, um grande cientista e escritor best-seller global, ele diz o seguinte, eu não me lembro de outro momento na história em que rever o jeito de pensar seja tão crucial para a gente ter sucesso na vida pessoal e também nos negócios. Rever, repensar o e se que eu acabei de contar para você, porque você tem escolha. Todos os dias, o tempo todo, você está fazendo uma escolha. Ela pode ser consciente ou inconsciente. As escolhas inconscientes são aquelas que você faz por ter baixo autoconhecimento e não saber como controlar o seu pensamento. As escolhas inconscientes que você faz estão todas ligadas à sua postura de vítima diante da vida. E se você agiu como vítima até agora, não tem problema. Agora não faça mais isso. A partir de agora, você sabe que tem alternativa, que tem caminho, que dá para fazer diferente. Esse Summit está trazendo histórias maravilhosas. Aliás, o nosso presidente, Janguier Diniz, tem uma história também de superação incrível. Cada um tem a sua história. Então, inspire-se em histórias de pessoas que fazem a coisa certa do jeito certo ao longo do tempo. Hoje é muito fácil, inclusive, da gente saber. É só dar uma pesquisada, você vai saber como que é essa pessoa. Você quer saber uma pessoa? Olha ela atrás dos bastidores, no palco, fora do palco. Porque na frente dos holofotes é muito fácil as pessoas serem alegres, simpáticas, sorridentes. E fora do palco, vai olhar como ela trata a pessoa da luz, vai ver como ela trata a faxineira, ver como ela trata o garçom. As pessoas se mostram no seu caráter. As pessoas se mostram nas suas atitudes, então faça escolhas. E isso é todo dia, o tempo todo. Porque a vítima, lembra, ela vem e ela resgata a gente para proteger. Mas tem que treinar. E aí você pode escolher por qual estrada você vai seguir a sua vida. A estrada da vítima, que não vai tirar você da situação que você está, não vai trazer casamento feliz. Aliás, eu posso dizer com muita alegria no meu coração, eu tenho um casamento maravilhoso de quase 20 anos, eu casei com o homem da minha vida com esse pensamento. Mas olha só, lá atrás, quando eu conheci o meu marido, eu tinha 21 anos, e ele mais 9 anos mais velho que eu. Ele era um homem muito bem sucedido, dono de agência, lindo, maravilhoso, e em todas as festas maravilhosas de São Paulo, e eu pobre, magrela, raquítica, desacreditada, me apaixonei e me afastei dele porque eu achava que eu não era boa o suficiente para ele. Depois que eu comecei a treinar meu pensamento, eu desenvolvi minha carreira, eu me tornei uma executiva de sucesso, premiada, um dia a gente se reencontrou e eu pensei, olhei bem para ele e falei, dessa vez você não vai fugir de mim. E a gente casou, temos 2 filhas e temos uma vida muito feliz, de muita cumplicidade. Aliás, ele é meu sócio, Johnny, um beijo para você. E é isso, o sucesso de uma pessoa, de uma empresa se resume a um princípio, fazer escolha. Você pode ficar parado ou agir. Você pode dominar o seu jeito de pensar para dominar os seus resultados ou ficar reclamando. Mas saiba, nada na sua vida vai mudar se você não resolver assumir o controle da sua vida. Você está no comando dos seus pensamentos. Só você pode fazer isso por você. Aqui no Summit tem muito conhecimento e eu vou te ensinar agora 3 estratégias para treinar o seu pensamento. Mas a escolha de fazer isso é sua. Né? Esteira de academia, ela não liga sozinha. Ninguém pode dar os seus passos. Eu estou aqui e tantos outros empresários nesse Summit entregando o melhor conteúdo para você. Eu faço um trabalho
de extremo compromisso, meus clientes têm resultados extraordinários. O que você está aprendendo aqui, eu ensino em várias empresas, porque não tem empresa de sucesso com funcionário vítima. Lembra? 70% da população, em média, se comporta como vítima. E essas pessoas que se comportam como vítima na sociedade, elas estão nas empresas. E isso é uma desgraça, é uma doença no empreendedorismo, nas empresas. Porque a vítima, qualquer coisa que você fala, por exemplo, vamos implantar um sistema novo na minha empresa. Ela vai falar, ai, que saco, ai, que demora, ai, vou ter que aprender isso. E o funcionário protagonista que tem senso de dono, ele fala assim, puxa, que legal, uma oportunidade de melhorar o meu trabalho, uma oportunidade de eu ser mais produtivo, de eu parar de fazer coisas operacionais e crescer na minha carreira. É isso. Então, o jeito de pensar, ele é muito, muito poderoso, porque ele muda a sua vida e se você já tem uma empresa, você precisa instalar isso na sua empresa para você ter colaboradores que vão ajudar você a crescer. Se você vai começar uma empresa, não tenha medo. Assuma o comando da sua vida, porque você pode, com conhecimento, o jeito de pensar ajustado para o futuro, para o sucesso, você pode chegar aonde você quiser. Porque, como diriam os romanos, a sorte acompanha a coragem e o impossível é só um ponto de vista. Se você acreditar que você pode, você pode. Se você acreditar que você não pode, você também está certo. Tá? Então vamos agora para um pensamento que eu adoro de Pablo Neruda, que diz o seguinte: você é livre para fazer as suas escolhas e prisioneiro das consequências. Você é livre para fazer as suas escolhas e prisioneiro das consequências. Pablo Neruda. Essa frase é maravilhosa para pensar todo dia. E por que alguém se comporta como vítima? Por que alguém se comporta com um pensamento inabalável? Para que você desenvolver o seu pensamento assim? Para você ter mais liberdade, para você ter mais realização. Liberdade de fazer escolha. Né? Como eu contei para vocês aqui, em 2015 eu resolvi deixar minha carreira. Por quê? Porque eu tinha escolha, eu sabia que eu ia conseguir, porque eu fiz uma carreira de sucesso na empresa, eu enfrentei desafios como empresária muito. No primeiro ano que eu abri a empresa, o meu marido fez o primeiro tratamento de quimioterapia. Eu passava a cada 3 semanas, uma no hospital com ele, com 2 crianças pequenas, mas dá liberdade, porque a gente aprende a aumentar a nossa confiança. Realização é uma delícia estar aqui hoje contando essa história para vocês e para tantas outras pessoas que eu conto nas empresas, que eu ensino nos meus livros. Traz orgulho da pessoa que você é, poder olhar no espelho e sentir orgulho, isso é muito, muito, muito gostoso. Traz bem-estar, o cérebro reconhece isso e ele vai querer te dar mais disso e por isso que é um círculo virtuoso e você cresce cada vez mais. Traz resultado, como eu falei, resultado é dinheiro, conta corrente, saúde, relacionamento feliz, tudo resultado. Tem empresa, não tem empresa, carreira. Se tem alguém aqui me assistindo que ainda trabalha numa empresa e quer continuar, tá tudo bem. Eu fiz a minha carreira com esse pensamento. Todos os projetos que eu fui premiada, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, nenhum chefe meu pediu, cara, faça tal coisa. Eu tive a ideia, eu propus, eu trabalhei, eu batalhei por aquele projeto, eu implantei, deu certo, deu resultado e virou case. Então é isso, o resultado é isso. E você consegue ter uma vida muito mais feliz, porque você, eu e todos nós estamos aqui para ser feliz. Ninguém veio para ter uma vida ruim, não é destino isso, né? Deus não sacaneia ninguém. Você tem vida. Se você tem uma cabeça que funciona, você tem condição de fazer diferente. Eu nasci com um transtorno neurobiológico, aliás, eu tenho 2. Eu podia usar uma desculpa verdadeira, porque não tem cura, mas tem treino. E é isso que eu vou ensinar para você agora. Treinar o pensamento é igual escovar os dentes. Pelo menos 1, 2 vezes por dia. E quando a coisa pega, você faz 3 vezes, 4 vezes, para você
E aí você consegue sair da vítima. Primeiro exercício, muito simples, você vai colocar um elástico no seu pulso. Toda vez que vier um pensamento de vítima, tipo, né? Cala, ou você aí, não faça isso, não vai dar certo, olha, tá vendo? A coisa tá difícil, o dólar tá alto, o mercado tá ruim, funcionário não é bom, funcionário é tudo difícil. Você pega e puxa o elástico, claro que sem se machucar, porque você vai começar a dar pequenos sinais, nós somos um organismo, né, um sistema, você vai dar pequenos sinais para a sua mente que toda vez que você estiver reclamando, justificando ou dando desculpa, isso não é gostoso. E aí o seu cérebro começa a se ajustar, tá? Essas aqui são muito poderosas. Inclusive você encontra no meu livro, O Dono da História, todas elas. Pensamento. Lembra que você controla o seu pensamento diante de uma situação? O que eu ainda não fiz, que se eu fizer, aumenta as minhas chances de obter o resultado que eu desejo. O que eu ainda não pensei, que se eu pensar, aumenta a minha chance de ter resultado. Lembra? Porque a responsabilidade é sua. Por isso que o primeiro degrau do desenvolvimento é a responsabilidade. Você faz parte da solução e você faz parte do problema, tá? E a outra, o que eu ainda não disse, que se eu disser, aumenta a minha chance de ter resultado. Isso é um treino mental, porque olha só, o eu significa assumir a responsabilidade. A palavra ainda é a mente aberta, ou seja, abre espaço na sua mente para o aprendizado. E aí, de tanto treinar, você se torna inabalável. Então, nessas 3 frases, tem os 3 degraus que eu ensinei para você de vítima inabalável. Eu tem a ver com responsabilidade. O ainda nessa frase tem a ver com a mente aberta do protagonista. E, de tanto você treinar, você se torna uma pessoa inabalável, de mente inabalável, e com isso consegue construir uma empresa inabalável. A terceira estratégia que eu trago para você é conversar com você mesmo como se fosse uma outra pessoa. Isso também funciona muito. O que eu ensino para você é porque eu vivo na minha vida, porque eu pratico na minha vida. Então, o que é conversar com você na terceira pessoa? Vou dar o meu exemplo. Então, imagina que passei por uma situação difícil e que isso me traz uma tristeza, me traz medo, me traz dor. Eu vou e falo comigo mesma, mentalmente. Que isso, Carla? Vai ficar se sentindo assim? Você já passou por tantas adversidades, já passou por coisas tão desafiadoras e você conseguiu vencer. Você vai vencer essa também. É você se dar um conselho com amor, com carinho, ou como se você estivesse dando um conselho para um amigo. Quando a gente ama alguém, a gente não quer o bem dela. Amigo de verdade, ou alguém que te ama de verdade, quando você tá mal, ela não vai lá e fala, isso mesmo, fica mal mesmo, você não merece nada da vida. Não. As pessoas que a gente ama, a gente quer o bem dessas pessoas. Então, você tem que se amar acima de qualquer coisa para você poder fazer o bem para as pessoas, porque você só controla a sua mente e você só leva da vida a vida que você leva. Então, fale com você de forma amorosa, dê um conselho positivo para você e saia da vitimização. E use essas estratégias que eu acabei de ensinar para vocês sem moderação. Faça todas as vezes que você estiver se sentindo mal e precisar mudar a sua vida. Porque tenha certeza de uma coisa, nada vai mudar se você não mudar primeiro. E em tempos de Olimpíadas, lembre-se, a dor é passageira, mas a nossa história fica escrita para sempre. Assim como os nossos atletas e as nossas meninas da ginástica brasileira, né? Falando de Rebeca Andrade, superou tantas adversidades, 3 cirurgias no joelho e conseguiu ganhar tantas medalhas e uma de ouro, inclusive. A dor passa, mas a nossa história fica para sempre. Os nossos atletas, aproveito para deixar um beijo carinhoso para todos eles e agradecer toda a inspiração que eles trazem para a gente, e vocês são inabaláveis. Então,
eu encerro com um beijo carinhoso no seu coração. Faça todos os dias a sua história, porque você nasceu para ser feliz, para ter sucesso e para conquistar coisas boas. Treine essas estratégias que eu ensinei sem moderação e veja quantas vezes for necessário. Um beijo e até a próxima. E eu quero dizer uma coisa que eu estava esquecendo, o pessoal aqui dos bastidores me avisou. Antes de encerrar, fica com isso. Acesse o nosso site do Instituto Êxito, www.institutoexito.com.br e baixe o nosso aplicativo, o app Êxito Play, para você ter acesso a mais de 1000 conteúdos online e gratuitos de vários mentores que são aqui do Êxito, inclusive os meus conteúdos você encontra lá. E também acompanha tudo o que está acontecendo no Summit Êxito nas redes sociais. O Instagram, Summit Êxito, e fiquem ligados nas próximas palestras e nos próximos eventos do Êxito. Essa é uma escolha. Escolha por você, escolha aprender, escolha crescer. A dor é passageira e a vitória é para sempre. Um beijo carinhoso para você. Agora sim. Até a próxima. Se você decidir se conhecer, você vai fazer algo novo. E acho que essa é a grande riqueza aqui do grupo, Aprender, contribuir. Você é o seu principal empreendimento. E foi uma coisa impactante para mim, que às vezes a gente pensa empreendimento é faturamento, ganhar mais, milhões, e esquece de olhar para dentro de si mesmo. Nós precisamos primeiro governar aqui dentro da gente para podermos governar fora. Mas aqui, além das pessoas poderem escutar mais sobre esse conteúdo, elas têm a chance de perguntar, de tirar dúvidas. Então você tem a chance de aprender com a dúvida do outro. A mentoria em alto mar, ela faz com que o mentor e o mentorado possam ter mais do que uma relação teórica, mas uma experiência, porque uma das formas de aprendizado que tem mais resultado é aquela pelo qual você consegue trazer uma emoção. Onde é que fica a corda, uma linha tênue ali entre marketing pessoal e marketing corporativo, Diferença de personalização e personificação. Personalização é quando você faz algo para o seu cliente. Personificação é quando todo negócio tem uma cara. Então, o marketing pessoal e o marketing profissional, eles acabam se juntando. O mergulho, ele quebra algumas barreiras, vencer alguns desafios, ele é fundamental, principalmente na parte do aprendizado. Fora tudo isso, um fator incomparável é o network, é a comunicação, é o que a gente vai vivendo nesse ambiente, aí com os amigos, com pessoas que estão aspirando, que estão buscando cada vez mais crescer e evoluir aí no mundo empresarial. Como o maior e melhor programa de mentoria empresarial do Brasil. Por quais motivos? Por vários. Em primeiro lugar, é o único programa de mentoria onde nós temos mais de 60 mentores, grandes empreendedores empresariais, grandes empresários do Brasil de diversas áreas, de diversos setores. O setor de negócio, de agronegócio, do setor do marketing digital, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, finanças, educação, tecnologia, ou seja, são os fundadores e os conselheiros do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. O Êxito Mentoring Experience é a oportunidade perfeita para você. Com mais de 60 grandes empresários que comandam empreendimentos de sucesso e que vão compartilhar com você
o que os fez conquistar tudo o que conquistaram, além de poder firmar conexões e gerar oportunidades de negócios. Acesse www.exitomentoringexperience.com.br e fale com o nosso especialista. Seja obstinado e cuidado. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos 100% gratuitos e online para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo.